Quem é o caçula em uma família empresária? Quais são os rótulos e os desafios do filho mais novo e que tem, como um dos irmãos, uma empresa ou um patrimônio? Para discutir esse assunto, convidamos a Marina Kim, empresária, consultora, conselheira de empresas e caçula de 5 irmãs. Nessa conversa descontraída e totalmente papo reto, passamos por alguns temas interessantes. Espero que gostem dessa primeira entrevista do Papo Reto, com a Adriana Neto e comigo, outro caçula, Gustavo Sete. Pessoal, o Papo Reto hoje está recebendo a Marina Kim, uma pessoa que tem uma história muito especial de família, de negócios, de carreira, e que além de ter uma história especial, está disposta, né, a conversar, a trazer um pouco da experiência dela e da experiência dela com clientes. Então, Marina, bem-vinda ao Papo Reto. Obrigada, tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Adriana? A Marina, assim, se a gente puder só, a Marina é uma pessoa papo reto, né? Mas eu sou. Ela faz parte dessa primeira empreitada aqui, esse novo formato de entrevistas. Porque o que eu admiro muito em você é mais, assim, você é muito clara, transparente, direto aos fatos. E é isso, muito dado de realidade, né? Dá pra ver na cara, né? No olhar, assim, do tipo, não consigo esconder não muito. Então vamos lá, vou começar com uma pergunta papo retíssimo, né? Numa das minhas conversas com a Marina, ela disse a seguinte frase: eu sempre fui vista como a caçula problemática. E aí, Marina, como é que é isso? Explica isso pra gente. Vamos começar quente aqui essa conversa. Lá do início, então, né? Que eu acho que a grande questão nas empresas familiares é isso. Lá da nossa infância, a gente traz muito das nossas relações da infância para os dias de hoje, mesmo a gente sendo tudo velho barbado, a gente traz ainda esses sentimentos, esses gatilhos e esses vieses da nossa infância. Na verdade, quando eu era bem pequenininha, eu era bem fofinha, o que me contam, assim, né? Inclusive, a minha irmã mais velha fazia caixinhos no meu cabelo, me vestia, tirava foto, era meio que uma bonequinha, assim, para ela. Mas com o passar do tempo... Né? Doce ilusão que ela ia poder fazer isso durante muito tempo. As pessoas falam, nossa, eu não sei como é que você se transformou nisso, assim, não sei também, né? Mas o que acontece? Lá, quando eu comecei, assim, como nós somos 5 filhas, eu sou um pouco temporão, na época era temporão, hoje em dia já tá tudo mais igual por causa da distância de idade. Mas entre a minha irmã mais velha e a minha quarta irmã, são 5 anos de diferença, elas são escadinhas. Entre a minha quarta irmã e eu, a gente tem quase 5 anos de diferença também. Então, elas andavam muito juntas, as 4, né? Na pré-adolescência, na adolescência, na juventude, elas andavam muito juntas e eu sempre fui mais afastada. E as minhas irmãs, todas elas sempre tiveram um desempenho exemplar em escola, faculdade, todas entraram em faculdade de ponta, e eu não, né? Eu repeti a primeira série, fiz oitava, primeiro, saí da escola com 20 anos, não entrei em faculdade de ponta, adorava ir para uma balada, fugia de casa para ir para balada, né? Coisas que as minhas irmãs nunca fizeram, não sei nem se porque não tinham vontade ou porque não tinham coragem. Uma outra coisa que facilitou também para eu ser um pouco fora deste padrão da nossa família é que, por eu ser a quinta, muitos caminhos também foram abertos, né? Dizem que geralmente o mais velho sofre um pouco mais porque ele não tem tantos caminhos abertos, né? Então, como eu acabei vindo a quinta filha, depois temporão, acho que também já chegou um momento que meus pais falavam assim, ai, nossa, não aguento mais também, né? 5 mulheres, 5 filhas. E aí eu acabei sendo taxada sempre como um ponto fora da curva da família, né? Até brincavam comigo que eu era achada no lixo, que minha mãe tinha me adotado, me achado porque... Você tem clareza do porquê disso? Porque eu não seguia aquele padrão, eu não seguia o padrão. E a única forma você foi muito inteligente, você foi muito esperta, era a forma de chamar atenção, foi sobrevivência. Sim. Se você repetisse tudo, assim, era escanteio na certa. Não, então, e a gente tinha que arranjar um jeito, né, Adriana, de levantar lá a bandeira e falar, eu tô aqui, ó, eu existo, né? E acho assim, você viu que deu certo, aí você fez com classe. Então, na verdade, o seu objetivo era não passar na primeira, era fazer ao contrário.
Era. Então, No meu inconsciente, eu acho que eu sempre quis fazer o contrário mesmo. E até também para mostrar que existe um outro lado, né? Existe um outro caminho, existe uma outra forma, e que não é porque eu não sou assim, claro, né? Existe a responsabilidade, tem toda uma questão que hoje mais adulta eu vejo que, poxa, repetir várias vezes de ano numa escola particular, isso tem um custo, tem, né? É um peso para a família. mas que você sabia que não era um peso tão grande. Deu tudo certo. É, não, e deu tudo certo. E assim, o que eu falo para as pessoas é o seguinte, né? Eu tenho alguns amigos hoje que têm filhos, eles dizem falar, porque meu filho está indo mal na escola, e não sei o que eu falo, olha, não é bonito, né, o que aconteceu, mas só na minha escola eu conheci 750 pessoas. Olha que networking maravilhoso. Fora que quando você repete o dia, você tem que aprender a se virar para fazer novos amigos. Então você desenvolve uma resiliência impressionante, assim, e você acaba desenvolvendo também uma questão de você conseguir se comunicar, se impor, se mostrar, né? Porque você acaba sofrendo um bullying lascado na escola quando você é repetente, então você tem que se impor, mostrar seu valor. E a partir do momento que eu também não andava muito com as minhas irmãs, que elas andavam juntas, elas eram muito amigas, eu tive que acabar desenvolvendo amigos fora. E os amigos fora do núcleo familiar, eles trazem outras características, eles trazem outros valores, eles trazem outros gostos. Então, eu nunca segui muito o padrão da minha família, daquele caminho que a minha mãe também desejava, né? Tanto que até Marina, hoje ela olha e fala, nossa, você deu trabalho. Mas o teu sucesso vem daí. Eu acho que sim, Não, Adriana, muita coisa eu identifico. foi uma excelente estratégia. eu acho que o rótulo ele é para sempre, né? Então eu acho que você uma coisa que até queria a opinião de vocês, eu acho que cabe ao sucessor, ao herdeiro, aprender a lidar com o rótulo, né? Quer dizer, o filho mimado, vamos lá, como é que funcionam as famílias empresárias, né? O filho homem mais velho é igual a monarquia, né? O filho homem mais velho é o sucessor, é o fodão e tal. O filho do meio tem uma série de características. E o caçula, como é que você me falou uma vez, Adriano, do caçula? Você lembra? Você falou que ele é a raspinha do tacho, né? Deixa ele O aí. café com leite. Na verdade, é aquele que não importa. Não importa muita coisa, né? Meio. Toda projeção dos pais ou do pai vai para o primeiro, ele que recebe a grande carta. Então, a transferência e a continuidade tá direcionada para o primeiro. Sim. Sim. Né? Mas é que tá. Eu não sei se vale a pena brigar com esses rótulos. É melhor aprender a conviver com eles. Vou sempre ser o mimado, a Marina sempre vai ser a rebelde. Né? É mais fácil assim, né? Eu acho que é mais fácil não sofrer com isso. O que vocês acham? Mas acho que assim, vocês dois, por que vocês foram mimados? Ou porque vocês têm uma característica em comum? Vocês fizeram a própria história, isso não é comum. Isso não é o programado, né? Então, acho que o mimado, o rebelde, foi falar, não, eu vou ter a minha história, não abro mão disso. Então, por isso que os dois têm um perfil, assim, e aí brincando, um papo reto, né? Por isso de estarmos aqui conversando, porque são histórias fora do padrão, fora do comum. Né? Vocês falaram não. E aí é uma forma, a gente pode ver que também, por um outro lado, é uma forma de permanecer na família, porque vocês têm uma personalidade própria. Vocês não ficaram desaparecidos. São personalidades polêmicas, mas é isso. Falem. Dizem bastante de mim. Dizem bastante de mim isso, na verdade. Mas, assim, na verdade, assim, eu acho que os rótulos sempre vão existir. Porém, de acordo com que a gente vai ficando mais velho, eu acho que as pessoas vão conseguindo entender que esse rótulo existe, mas ele é muito mais da pessoa que rotula do que de quem é rotulado, né? Então, assim, eu tenho a impressão, pode ser que eu esteja errada, que algumas coisas que eu tomo decisão, por exemplo, na minha vida profissional, os membros da minha família, às vezes, olham e falam, será que isso vai dar certo? Mas será que ela consegue? Principalmente meu pai e minha mãe, tá? Será? Não é possível que ela vai conseguir fazer isso.
Porque tem esse rótulo da pessoa que repetiu de ano, não fez faculdade de ponta. Como que não teve sucesso na escola e na faculdade, vai ter sucesso na vida profissional? Né? Porque existe essa questão da coisa tradicional, sabe? Da valorização, inclusive, tradicional, principalmente porque nós somos descendentes de coreanos, né? O oriental tem essa coisa, né? Do Família, seguir né? lá bonitinho, né? E de ter uma regrinha, de ter, né? Toda essa, assim, de tentar colocar todo mundo mais ou menos no mesmo quadrado. E só que, assim, ao mesmo tempo que eu acho que ainda eles pensam nisso, quando eles olham e falam, nossa, deu certo. Não sei como, mas deu certo, entendeu? Agora, Tipo, Marina, Quanto tempo vai durar, né? Porque eu acho que eu já observei em várias famílias, inclusive na minha, um quase sentimento de que, olha, a vida lá fora é difícil, toma cuidado, aqui você está protegidinho, né? Então, eu já vi bastante exemplo, vários exemplos disso, né? Do pai, da mãe, e mesmo dos irmãos, né? Falaram assim: você vai tentar uma vida lá fora, é difícil, toma cuidado. na verdade, é uma torcida para dar errado. Pô, Adriana, inconsciente, eu acho, né, Adriana? a gente tentando adocicar aqui, a Adriana já vai. É uma torcida para dar errado, né? Agora, na verdade, eu acho que o caçula, que, na verdade, Marina, você foi super tradicional, porque, assim, não é que você, assim, você seguiu o modelo do teu pai. Ele nunca foi uma pessoa dentro da caixa. Ele nunca foi, né? Então, minha mãe sempre falou que eu era igual a ele, Adriana, igual. mas eu custo a dizer que não, pelo amor. Não, você não é igual, mas assim, você também fez do teu jeito, que ele faz do jeito dele. Ele faz. Ele Você faz do atropela seu todo jeito mundo. também. Então, assim, e a hora que você fala, né? Eles ficam desconfiados, aí não teve. Você teve um puta sucesso, porque você decidiu não passar em nenhum. Você decidiu fazer diferente. Então, a gente tem que sempre fazer uma leitura mais ampla. Sim, uma frase que o meu pai me ensinou, que eu acho que reflete muito dele, que eu acho muito sábio, eu uso bastante, é o seguinte: você tem toda a razão, mas eu vou continuar fazendo do meu jeito. E tudo bem, né? Acho que quando é claro assim, Então, na verdade, eu falo que, assim, se a gente for pensar, o sucessor, ele não é aquele que dá continuidade, o sucessor é aquele que faz a mesma coisa que o fundador fez, bem quis da própria vida, né? Então, não é o rebelde, é aquele, de fato, que segue. Ô, Adriana, mas como é que o fundador enxerga? Isso é um efeito espelho, né? Quer dizer, ele enxerga num filho digamos, um monte de características e mentalidades parecidas, né? É uma espécie de desafio para o fundador, né? Como é que ele enxerga isso? Não, a pergunta é: ele enxerga? Aí a gente, assim, vai depender do fundador, porque ou dá muita raiva, porque o filho não obedeceu, ou dá um orgulho de falar assim, esse aqui me puxou. E aí que tá. E tem que ver quem é fundador mesmo, né? Porque, assim, às vezes a gente vê alguns que, na verdade, são herdeiros que se tornaram o primeiro executivo. Ser herdeiro que se tornou o primeiro executivo dá raiva. Como que o meu filho fez diferente? E aí, Gustavo, então vamos deixar nomes claros aqui, né? Então, assim, se o pai não conseguiu fazer isso com o avô, ele vai ficar com muita inveja e vai dar raiva. Como é que o meu filho fez aquilo que eu sempre quis fazer? Agora, Marina, como teu pai fez o que bem tem, fala, essa me puxou. Mas ele não assume, né? Ele adora falar. Ele fala assim, Marina, é um problema. Ele sempre fala assim. Sim, mas é um elogio, Marina, porque ele é um problema também. Tá certo? Então, ele é um grande problema, então é um elogio. Agora, vai dar forma. E se não gostasse, Marina, se não teria dado tanto, assim, ele te deu muita corda. Esse da corda é falando assim, tá aqui, olha, gostei. Só que dava corda até provocando, né? Nossa Senhora. Mas, Marina, na sua história com seu pai, teve momentos que você tentou e conseguiu, né? Ter uma carreira fora e ele te puxou de volta.
Isso. Como E é que, aí ele como é que foi puxou isso? para a gente ser sócio de novo, quando eu fui para a área de eventos. Foram assim 4 anos, 3, 4 anos que foi bem conturbado, assim, na verdade, porque eu até tentei, sabe, Gustavo, assinar um contrato, fazer tudo bonitinho, coisas que de vez em quando ele era um pouco contra, né? Porque meu pai é muito na palavra, só que a palavra às vezes oscila, às vezes muda um pouquinho, uma vírgula aqui, outra ali, né? E aí eu tentei fazer em contrato, tudo bonitinho, dizer para ele que nós éramos sócios, eu e ele, que ele seria o investidor e eu seria a sócia administrativa, que iria trabalhar. Chegamos a assinar um contrato, mas as coisas acabaram não caminhando da forma como a gente imaginava. Por quê? O meu pai, ele Agora, Marina, foge doce de... ilusão, né? Que o É, contrato, a assinatura Contrato? ia fazer alguma diferença. Doce falou assim ilusão. para mim, eu rasgo esse contrato. Você vai me pôr na justiça por que ilusão! Assim, o que acontece? Qual que é a grande questão que a gente já identificou no meu pai, tentou coisa mesmo? Ele não ele faz de tudo para não entrar num conflito. Apesar dele ser extremamente conviver com meu pai é uma turbulência sempre, sabe? Ele é muito agitado, ele decide as coisas, ele vai, faz, quando você vai ver, ele já fez. E aí você fala, eu não acredito, mas por que as coisas não têm muito planejamento, está tudo muito dentro da cabeça dele, então ele sai fazendo e ele não comunica. Mas apesar dele não comunicar, ele também não gosta de uma briga, ele não gosta de uma imagem. E assim, eu não sei, é muito antagônico, porque ele fica colocando, né, lenha na fogueira, mas ele, quando a briga estoura, ele foge, né? Ele tenta não entrar num conflito. E nós somos 5 mulheres. Então, acaba que todas têm uma certa influência nele, né? Não tem jeito, todas nós nos relacionamos com Marina, ele. ele gera conflito, o problema dele não é desse. Ele só não vai discutir. Por que ele vai discutir? Não, até para ele ficar sempre com a fama de bonzinho, né, Adriano? Porque Não, ele não quer a fama de bonzinho. é a fama, é só por que ele vai discutir? Gente, é do jeito dele. É uma perda de tempo, ele adora conflito. Ele só não discute, pra quê? É um jeito e aí ele vê de fora a coisa acontecendo, que eu acho que dá um prazer também. Então, acho que, sabe por quê? Ele gosta de todo mundo lá na órbita dele, entendeu? Lá orbitando em volta. E às vezes, eu já falei para ele uma vez, a gente conversou, eu falei, pai, você não quer um sucessor, você quer um assistente de luxo, entendeu? Você quer uma pessoa que faça o que você quer que ela faça pro resto da vida. Eu falei, mas aí isso não é uma sucessão. Né? Não adianta, você vai tacar o bastão na nossa cara sempre, você nunca vai conseguir passar esse bastão. Posso fazer um contraponto aqui, Marina? Eu acho que isso é um tipo de sucessão. Não é aquele tipo bonito dos livros, das palestras da Big Four, mas é um tipo de sucessão, entendeu? Sabe, é isso. E quem falou nessa palavra sucessão? Ele nunca falou que ele queria isso. Sim. São os consultores que vêm falar desse troço. Sim, ele não é incoerente em nenhum momento. Mas assim, é isso que eu não consigo entender. Para que a gente fez, né? Tanta coisa, a gente viu. Nossa, foi mediação, reunião e não sei o quê. E assim, eu vou te falar, Gustavo, desde o primeiro dia que a gente entrou na sala de aula, por exemplo, lá na Fundação da Cabral, ele deixou bem claro, eu não vou participar disso daqui. Né? Virou as coisas e foi embora. Deixa acontecer. Se elas querem, deixa elas fazerem. Mas eu não vou participar disso daqui, né, Adri? Para que ele precisa? Ele não precisa daquilo. Ele sabe muito bem o que ele quer. Assim, não faz sentido para ele, né? Ô Marina, e você falou agora há pouco de tentativa de fazer um contrato, né? E a Adriana riu da sua cara, né? Vamos falar um pouco de governança familiar, né? Porque tem famílias que passam anos tentando fazer um acordo, uma regra. Eu acho que as consultorias são muito enlatadas nesse ponto. Qual que é a sua experiência com protocolos? Eu acho que a partir do momento que a gente toma a iniciativa de pelo menos tentar fazer e tentar conversar sobre isso, porque na hora que você vai fazer um acordo, você tira algumas coisas de umas caixas que estão bem empoeiradas e trancadas no porão, né? Então, assim, acho que a partir do momento que você toma essa iniciativa, isso já é muito positivo,
tá? Só que até pelas consultorias que eu presto nas empresas que eu presto, são todas familiares, existem famílias que não vão conseguir. Então, assim, e aí eu acho que também cabe ao consultor e à consultoria olhar e falar assim, olha, nós podemos ir até aqui, daqui para frente, não dá mais para a gente arrochar nem tentar, deixa eles tentarem fazer o que der lá, né? Assim, qualquer iniciativa, Gustavo, principalmente em relação à governança, separar a propriedade de família, de negócio, né, sucessão, sucessor, toda essa, eu acho que é super importante. Mas tem família que não vai conseguir. A nossa, assim, a gente entrou em contato com muita coisa, foi muito bom, porque a gente conversou sobre muita coisa que a gente não conversava. Eu acho que nas nossas reuniões, a partir do momento que elas eram bem acaloradas, né, Dri? A gente até conseguiu conhecer melhor umas às outras, porque a partir do momento que a gente está numa reunião que está com sentimento, que tem toda aquela discussão, você acaba identificando coisas eu identifiquei coisas nas minhas irmãs, e elas com certeza em mim, que elas não viam e que eu também não via nelas, então é importante para a gente até saber qual é o limite, para onde que vai, como que é, e assim, foi muito importante até para eu entender qual é o meu papel na família e o que eu queria, se eu queria sentar naquele lugar ou não, se eu queria sair daquilo ou não, né, e se eu continuasse nessa dinâmica da família, o que eu iria ter que abrir mão, do que eu o que eu receberia, o que eu perderia. Então, eu acho super importante. É melhor, muito melhor, é o melhor dos mundos que se saia com um acordo de família, com um acordo de acionistas assinado, com a governança clara, até porque a gente evitaria muito da quebra de empresas, por exemplo, na segunda ou terceira geração, tá? Mas tem família que não está preparada. Né? O que eu acho que é possível vamos supor, se o fundador é ele que decide, ele vai fazer do jeito dele, tudo bem, é falar como que nós vamos fazer no dia 1 da morte dele, após a morte dele. Então, é isso. Então, assim, essas conversas que vocês tiveram e tudo que aconteceu, e até todo o projeto que foi feito, vai ser usado quando? Quando tiver na mão de vocês. Porque vocês uma hora vão sentar e conversar. Então, acho que é isso. É só entender que horas que aquilo vai ser utilizado. Né? Não, eu acho que a gente, antes da gente fazer todo esse processo, que começou lá em 2009, a gente nunca tinha parado para pensar sobre isso, sabe, Gustavo? E eu já vi muitas famílias terem grandes problemas, não só na empresa, mas ruptura familiar, porque não pararam para pensar nisso, e do nada o fundador faleceu, por exemplo. Sobre a sua fala, né, eu queria reforçar um ponto que você colocou aí, que eu acho muito importante, que é celebrar pequenos passos. Eu vejo muitas famílias que contratam a consultoria e quer fazer um protocolo de 500 páginas, né, decidindo se eu viajar e o avião atrasar, o lanche, eu vou pedir o reembolso. Não, peraí, gente, vamos lá, vamos dar um primeiro passo, né? Quer dizer, tem uma família que eu fiz um trabalho em 2019, está na hora da revisão agora, né? Já fiz a primeira revisão com ele, primeira reunião. E o primeiro, não andou nada, é muito difícil. Aí, quando você vai ver o que eles já avançaram, eles mesmos reconhecem, nossa, a gente avançou muito. Então, assim, você colocou um ponto muito interessante. Só de se abrir, por mais que faça mal feito, que não faça perfeito, nunca vai ficar perfeito. Eu acho que o mero exercício de se falar sobre o assunto já é um avanço. Eu tive um cliente... Só mais um ponto. Uma vez eu falei com a Adriana que eu tive um cliente que disse que a mãe, que era fundadora, queria procurar uma cartomante para fazer protocolo familiar. Eu falei, mas ótimo, cara, se a cartomante é um canal para abrir conversa, vai na cartomante, entendeu? É isso. E aí o que você falou, assim, se eles quiserem rediscutir o reembolso de daqui a 10 anos, a grande questão vão começar a conversar, isso que é importante. Isso, exatamente. Abrir o canal, né? Conversa, exatamente. Então, assim, e aí está no nosso papel, assim, deixa um pretexto, a família escolhe o pretexto que quiser. Sim. O importante é a gente ter essa consciência, o exercício começou a ser feito, e isso vai ser usado em algum momento. Pode ser que não seja naquele exato momento, mas com certeza é um exercício, uma musculatura está sendo trabalhada, né? Não, e com certeza hoje, depois de mais de 10 anos, nós 5, a gente tem muito mais consciência de tudo, né?
Dito, até, por exemplo, a gente começou, eu não tinha me casado ainda, né? Eu era a única que não tinha me casado. E eu fui a única que casei com separação total de bens, por exemplo, por conta disso já, né? Outra grande questão, por exemplo, eu hoje já tenho um testamento. Imagina que se eu não tivesse tido contato com isso antes, se eu pensaria hoje em já ter um testamento, né? Então são coisas que, por mais que não esteja a família inteira fazendo tudo profundo, com detalhe, organizado, claro, dentro de um protocolo, todo bonitinho, eu tenho certeza que até minhas irmãs também, dentro da casa delas, começaram a conversar mais. Eu tenho 2 irmãs que na época trabalhavam em escola, na área de educação, elas não tinham a mínima noção do que acontecia na empresa da família, e eu também não, eu tinha acabado de começar a trabalhar com meu pai, estava há poucos anos lá, eu também não fazia muita ideia do que acontecia, então acho que assim, só da gente ter feito tudo isso, ter participado de todo esse processo que não foi finalizado, a gente acabou tendo contato com coisas que são extremamente, assim, Deus me livre, né, bate na madeira, mas se lá atrás, antes disso tudo acontecer, por exemplo, meu pai e minha mãe tivessem sofrido um acidente, a gente ia ficar perdida. E hoje já não, hoje a gente já sabe, ó, existe isso, precisa ser feito isso, irmã casada com tal regime de casamento é isso, irmã casada com tal regime de casamento é aquilo, irmã com filhos é isso, irmã sem filhos é aquilo, né? Então a gente começa a ter esse contato e essa noção, que aí vai fazer com que o momento do grande sofrimento, ele não seja tão mais dolorido e com tanta briga, porque já é um momento muito triste, né, para a família, pelo menos para a nossa. E Marina, assim, o processo nunca é finalizado, nem quando aquele acordo lindo, fofo, assinado, isso é por ilusão que está finalizado e que está tudo decidido. Mas eu queria ter um desse. Mas é uma ilusão, porque assim, a gente não sabe como é que vai acontecer, o que vai ser mudado. E a governança é um ser vivo, né? A governança é viva. Foi só um pretexto. Então, assim, até pode chegar a assinatura, tem um belo ritual, mas, assim, nunca o processo é finalizado. E nunca a gente previu tudo que pode acontecer. Uhum. Agora, a gente começou a conversar, a gente treinou a conversa. Isso que é o importante. Porque nunca vai dar conta. Agora, as nossas conversas eram bem acaloradas, né? O que é bom, né? Isso é bom. Agora, tem uma questão que eu quero fazer que é bastante atual, que tem a ver com machismo, né? Eu tenho visto, impressionante, né? Visto e vivenciado, né? Eu sou de uma família que eu posso dizer que é muito machista e acho que praticamente todas, né, que eu atendo, que eu conversei, têm essa característica, né? Já vi, inclusive, cenas assim de discutir governança familiar, aí você chega, só estão os homens na sala de reunião. E fala, mas cadê as mulheres? Não, as mulheres assinam o que a gente decidir. Não tem que dar palpite, né? Então, Marina, o seu pai e sua mãe, como chamava aquele cara da genética? Era o Mendel, né? Da ervilha, né? 5 filhas mulheres, né? Contrariou completamente a genética, né? Então, como é que quer dizer, o fundador, né, Adriana, sempre projeta num filho o homem mais velho, né? Como é que é quando você tem 5 mulheres, 4 mulheres, né? Como é que fica a questão do machismo, que é muito forte? Continua lá dentro do meu pai, isso daí. Na verdade, assim, a gente só conseguiu ter liberdade de escolha, de carreira, porque a minha mãe foi uma mulher que impôs muito isso desde sempre, né? Eu digo que a minha mãe, ela é uma feminista e ela não sabe. Não sei se o fator motivador dela é por querer ter a independência, que eu acho que sim, porque ela sempre foi uma mulher muito forte, trabalhou demais, ou se também era por conta de, tipo, vou fazer para espizinhar ele, né? Então deixa eu fazer minhas filhas de personalidade forte para espizinhar esse homem, entendeu? Então, assim, a gente não sabe se é um pouco dos dois também, né? Mas deixa eu criar aqui 5 mini eu, né, para eu conseguir espizinhar esse homem também, né, mas assim, meu pai, ele sempre disse, é claro, que ele queria ter um filho homem, e que por ele não tinha parado de tentar, minha mãe é que falou, não,
A hora que eu nasci, minha mãe falou: não dá mais, não dá mais. Ele conta até uma história, Gustavo, que as pessoas que trabalharam em casa, as moças que trabalharam em casa, né, com a gente, né, que trabalhavam com a gente, todas tiveram, que engravidaram, tiveram filhas. A gente teve uma vez uma cadelinha chamada Julieta, ela teve 5 filhotes, fêmeas. E aí ele fala, gente, não dava, não dava. Não, eu falei, a genética aí não funcionou. Aquele negócio que a gente estudou na escola, alguém faltou aquela aula, né? Ó, a gente imagina, né? A gente não consegue ter 100% de certeza, mas eu e minhas irmãs, a gente conversa sobre isso também, a gente fala, olha, eu acho que foi muito melhor a gente não ter tido mesmo, por exemplo, eu ter nascido um homem, né? Ou, por exemplo, se as minhas irmãs mais velhas tivessem nascido homem, provavelmente eu não estaria aqui hoje conversando com vocês, né? E se eu tivesse nascido homem, também, talvez não, porque eu acho que meu pai ia dar tudo e eu ia ser uma pessoa extremamente ou muito capaz, um trator, ou eu ia dar ruim, assim, né? Alguma coisa ia acontecer, assim. A gente fala, olha, ainda bem que a gente não teve um menino nesta família, porque meu pai, ele é machista, né? Não tem jeito. Foi do jeito que tinha que ser, né? Olha, mas ele diz... Ô, Marina. Ele fala, meu Deus do céu, eu falo, pai, assim, o destino sabe o que faz, né? Então, assim, você teve 5 filhas, é para aprender alguma coisa aí, né? Aí teve uma coisa, Marina, ele não teve o filho homem, e aí talvez essa tentativa sempre de puxar o marido da filha, o genro. Eu acho que ele acaba tendo um jeito de falar, tudo bem, então eu pego meu genro e puxo para cá. Mais engraçado que ao mesmo tempo que ele gosta muito de trazer, né, ele também fala que genro não é família, né? Então, assim, é engraçado, assim, muito antagônico, assim, mas ele, ao mesmo tempo que ele puxa, ele também diz que genro não é família. Não é, entendeu? E ele fala na cara deles, né? Ô, Marina, você sentiu em algum momento... A gente falou no início da conversa sobre rótulos, roteiros prontos, né? Você sentiu em algum momento um roteiro pronto de que as irmãs tinham que trabalhar juntas, se dar bem profissionalmente juntas? Ou isso foi uma coisa mais... Não. Mais solta? O que a minha mãe sempre diz é que todas têm direitos iguais, né? Minha mãe, ela sempre diz isso. Que tem para uma, tem para todas têm direitos iguais, e minha mãe sempre tentou fazer isso mesmo durante a vida dela inteira, ela foi muito coerente. O meu pai, ele não acha que a gente tem que trabalhar nós 5 juntas, ele acha que a gente tem que trabalhar para ele. Isso, essa leitura é perfeita. É o sistema solar, não importa. Entendeu? Até porque para ele. Até porque se vocês trabalharem juntas, vocês podem ficar fortes, aliadas e irem contra ele, né? Não, é melhor cada um na sua, mas todo mundo na órbita, é mais ou menos isso. O meu marido fala muito isso, né? Ele fala, gente, olha, se vocês se juntassem, vocês 5, vocês iam ser uma potência, vocês iam dominar o mundo, vocês 5, assim. Mas, Ma, ele já criou vocês para não se darem tão bem. Por isso, porque ele é o grande regente. Ele é. Então, assim, é isso. Não é que ele quer que a gente trabalhe juntas, ele quer que a gente trabalhe para ele, né? Então, é mais ou menos isso, assim. E é um pouco complicado, porque o meu pai, ele é realmente muito inteligente. Ele pode dizer assim, eu não tô, né, tipo... floreando nada, que ele é muito inteligente, meu pai é muito sagaz, o meu pai, ele é muito automotivador, tudo que ele quer aprender, ele vai, Gustavo, ele aprende sozinho, ele compra uma pilha de livros, ele começa a ver vídeo, não sei o quê, vai para o YouTube, então assim, ele realmente é muito... Né? Ele é empreendedor mesmo. Né? Ele é. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir... porque, assim, quando a gente coloca as nossas ideias, a gente coloca a nossa visão, eu coloco as coisas que eu pensava, por exemplo, e quando ele chegava assim, olha, eu não concordo, eu falava assim, não, mas eu tentava, né, dialogar, argumentar e falar por que não? Não, por que não? E assim, como que eu vou dizer para ele que ele não tem razão? Porque ele realmente é uma pessoa de sucesso, entendeu? Ele realmente é uma pessoa de personalidade muito forte, ele é muito...
E assim, vai fazer 81 anos em janeiro e tá aí a todo vapor ainda, entende? Então, assim, ele tem muita presença, né? É até engraçado, por exemplo, quando a gente encontra gente que já trabalhou com a família há muito tempo atrás, às vezes falam, meu nome é Marina, não sei se você lembra de mim. As pessoas falam, não sei. Então, eu sou filha do seu Tomás, aquele... Então, assim, todo mundo lembra dele, porque ele tem uma presença muito forte, assim. E aí, como que a gente vai argumentar? E como que a gente vai dizer para ele assim, olha, não, eu posso ser melhor do que você nesta decisão, eu posso ter uma visão melhor do que a sua, ou uma solução melhor do que a sua nessa decisão. É muito complicado, muito complicado. Até, e assim, e é do meu lado, né, desse outro lado, como consultor, é assim, e que direito temos nós, né, aqueles que falar assim, não, você vai parar, e agora você vai... Que isso? Esse homem não tem como. Não, e assim, não teríamos nem direito de. Assim, ele tem a história dele, ele tem que viver a história dele. Sim. Até o final. E eu não sei se você se lembra, mas assim, isso para mim é muito claro. Eu lembro que assim, tinha um grande desafio que era, vamos falar, ainda tinha eu uma ingenuidade também, passar o bastão. E na minha tentativa o único jeito, assim, eu acho que ele só me ouviu a hora que eu falei assim, olha, eu estou muito preocupada, porque isso foi uma coisa, gente, isso não é verdade, mas foi uma estratégia, foi adotada e foi boa. Suas filhas são muito incompetentes e são muito preguiçosas. Boa essa professora. Então, vamos deixar... Então, assim, eu preciso de você. Então, assim, vamos fazer uma coisa, você sai 3 meses e vamos deixá-las de castigo. Se elas te perguntarem alguma coisa, você fala assim, se vira, ele adorou a brincadeira. E foi aí que ele foi para a fazenda. E não voltou mais, porque ele gostou da brincadeira da fazenda. Mas e é desse jeito. E talvez tenha visto que não é tão indispensável assim na empresa, né? As coisas rodam. Que nada, ele gostou ele achou esse brinquedo mais divertido. Sim. Ele gostou, porque tinha que começar, foi mais desafiador. E eu acho que ele estava cheio de ficar com todo mundo lá, amarrando ele, a fazenda, ele voltou a ter mais liberdade. E ele é um empreendedor de fato, embora não é todo fundador, não é toda pessoa que empreende um negócio que eu acho que é um empreendedor de fato. Ele empreendeu várias vezes, ele sim é um empreendedor. Né? Mas, assim, foi na hora, eu achei muito interessante esse momento da fazenda, que era assim, vou deixar de castigo, elas vão se dar mal, então vou ficar 3 meses fora. E ele deve ter olhado e visto assim, na dele, assim, finalmente alguém percebeu que realmente elas são folgadas, olha só! Também. Era a única linguagem que ele iria ouvir. E aí que tá, gente, vamos falar o que o outro ouve. Qualquer outra coisa ele não ouviria. Né? Ele é assim. Agora, falando um pouco você falou que o seu pai gosta de que todas estejam trabalhando para ele, né, de algum jeito. Tem um outro lado que eu vejo mais na história da minha família, que também vejo em outras, que é uma coisa mais famílias que têm que ter ganhadores e perdedores. Elas são mais conflituosas, né? Então, assim, isso eu não estou falando, estou falando da história da minha família de muitos anos e gerações, né? Então, assim, tem os bons e os ruins, tem os vencedores e os perdedores, tem os que estão do bem e os que estão do mal, né? Então, talvez sejam formas diferentes de impor o poder e as vontades, né? Como é que você vê isso, Adriana, esse estilo de tratar as futuras gerações? Então, aí a gente fala da dinâmica familiar, né? Cada família tem uma dinâmica. Aí é quando a gente tem uma coisa de uma competição muito grande, da coisa é isso que você falou, se tem... Para eu poder ter um vencedor, eu tenho que ter um perdedor. Então, a gente fala de uma dinâmica, né? E que aí a gente não tem só a ver com empresas familiares, mas com dinâmicas familiares, né? Então, acho que na minha família não tem muito perdedor e vencedor, porque todo mundo acha que é vencedor. Então tá tudo bem, entendeu? Não, e até assim, o que você falou muito bem foi, vocês estavam todos no mesmo negócio. Na hora que ele sai, e para ele não teve nenhum problema, porque é isso, que cada uma continue trabalhando para ele, e de formas diferentes. Então, até via o poder dele, né? Então, é isso, não é sempre ter ter o grupo todo no mesmo negócio.
Porque o conflito, ela é um tipo de relação, né? A gente se relaciona através do conflito. Então, quando a gente não sabe como que é ter um vínculo amoroso, se tem um vínculo, mas um vínculo pela briga, mas é vínculo. Sim. Né? O que não é vínculo, o que é o oposto, é o ignorar o outro. Agora, o não falar com é um super vínculo, você está se relacionando com a pessoa. Mas e como que a gente faz para lidar com isso, né? Em casa, na verdade, na nossa família, a gente vive com conflito. Desde pequena a gente briga muito. Mas a gente briga, por exemplo, mesmo quando a gente era criança, por exemplo, a gente brigava, mas estava todo mundo sentado depois na mesa para almoçar junto, né? Então a gente não tem muito disso de brigar e ficar sem se falar, ou às vezes até tem algum tempo, algum período, mas acaba voltando, a gente acaba voltando e conversando e falando, né? A gente tem as nossas diferenças, eu acho que todas nós já conseguimos, como mulheres adultas, identificar quais são as diferenças de personalidade, de relacionamento entre uma e outra, como que é a dinâmica do relacionamento, por exemplo, eu sei como é a dinâmica do meu relacionamento com a minha irmã mais velha, com a minha segunda irmã, com a minha terceira irmã, com a minha quarta irmã. Eu acho que elas também sabem, né? Eu deduzo que elas também sabem qual que é a nossa dinâmica de relacionamento. Mas realmente, assim, eu vejo famílias que brigam de ficar anos sem se falar, anos sem se ver, né? E como lidar com tudo isso? Sei lá, eu não sei se as pessoas se sentem abandonadas, eu não sei se elas sentem que quebraram uma raiz, eu não sei como funciona isso. Quando o fundador percebe que dividir, através da divisão, eu reino, dividir para reinar, é claro que ele ensina, né, que ele desenvolve na família, nos seus sucessores, esse padrão da relação através do conflito. E isso permanece, é uma musculatura que se trabalha. E dá certo, porque, de fato, aí é o que o teu marido fala assim, aí nunca todo mundo vai se unir contra o próprio. Então, por isso que não dá para ser tão próximo assim. Agora, tem algumas famílias, e aí tem a coisa do feminino, né? Como vocês são mulheres, a coisa assim, olha, a gente briga, mas tudo bem, se alguém fica doente, tá junto. Quando você fala de homens, a coisa do brigar masculino, às vezes é diferente, é mais literal. Então, aí a gente tem que ficar assim, sem se falar, tem a coisa da honra. Então, às vezes tem um jeito, eu acho que o fato de serem mulheres, aí fica sem se falar, briga, mas em última instância, mãe adoece, a gente se fala, a gente vai estar junto. Sim, Em claro. momentos importantes, a gente está junto. Então, tem esse dado do universo feminino, né? Mas acho que muitos fundadores têm isso, dividir para reinar mesmo, e dá certo, né? E eu acho que na minha família também o que conta muito é a terceira geração, porque eles são muito unidos, e eles se gostam demais. Apesar de eu não ter filhos, né? Eu amo os meus sobrinhos, né? E eles, entre si, os primos, gostam muito um do outro, e eles querem conviver juntos, né? Então, tem toda essa questão. E os sobrinhos gostam muito dos tios. Eu acho que eles são muito mais emocionalmente claros, assim, sabe? Tipo, do que nós. E isso eu vejo muito também nas consultorias que eu presto. Assim, uma coisa que eu vejo, as pessoas não conseguem separar os sentimentos das decisões que tem que ser lá na planilha de Excel, sabe? Assim, não é porque eu estou brigada com você que a gente tem um problema que começou lá na nossa infância, que hoje a gente não tem que sentar para resolver isso daqui, ó, essa questão da família, essa questão da empresa, essa questão... Então, assim, as pessoas não conseguem separar muito isso. A empresa é um outro irmão, e é um irmão que, na verdade, prejudicou o relacionamento da família. Então, a própria empresa tem muita coisa do afeto, das questões mal resolvidas que vão para a empresa. Por isso que é difícil. E ela se torna o filho favorito, né, Adriana? O filho favorito muitas vezes é um CNPJ. E o irmão oposto, né? O que eu menos gosto. Porque foi aquele que mais me sacaneou. Foi aquele que me tirou meu pai. Foi aquele que... Então, assim, é o que eu menos gosto. Então, como é que eu vou lidar de uma maneira pragmática? Não tem como, né? Dá raiva. É aquele que eu tenho mais raiva. E, às vezes, até que eu quero sacanear. Por que vai dar certo? Né? Então, tem muita ambiguidade mesmo. Tem muita emoção envolvida aí nesse contexto. Como é que a gente faz, gente?
A gente vive, vai para terapia e tenta desenvolver musculatura. Né? Exatamente, eu acho que quem convive com essas questões precisa pedir ajuda, procurar ajuda, conversar com outras pessoas que estão ou estavam no mesmo barco. E aí até brinquei agora há pouco, né, de que a pessoa falou que ia procurar cartomante. Procura ajuda que você acreditar, procura ajuda que você... Padre, cartomante, consultor, o que quiser. Exatamente, consultor, coach, o que for. Eu acho que não dá para encarar esse fardo sozinho. Até porque, se nós estivermos falando de empresa familiar, essa pessoa é cercada de puxa-saco, né? De gente que só vai falar o que você quer ouvir, né? Quando você está no contexto da empresa, né? Então, eu acho que é fundamental ter algum tipo de apoio, seja qual for, seja o que você acreditar, o que você gostar, tiver química, né? Agora, Gustavo, assim, eu fico pensando, né? E vamos um pouco mais, vamos além. Como é que seria se a gente vivesse num mundo onde não existisse espelho? Espelho mesmo, sabe esse espelho que a gente tem no banheiro, tem no quarto? Vamos imaginar. Como é que seria um mundo onde não tivesse sido inventado o espelho e a gente não se visse refletido em nada? Eu vejo assim, para viver a vida, a gente precisa de espelhos. E espelhos, não só uma empresa familiar, assim, a gente precisa de terapeutas, a gente precisa, porque consultor, terapeuta, coach, cartomante, qualquer coisa assim, a gente precisa do outro para nos ajudar, para nos dar feedback de quem nós somos. Como é que está o nosso rosto? Eu vou precisar de um espelho, eu vou precisar de que alguém me diga como. E é isso, para se evoluir, para evoluir como ser humano, a gente precisa de espelho, a gente precisa se entender. Né? Graças a Deus, essa pandemia veio também numa hora falar assim, gente, vocês têm que entrar em contato com vocês, por isso o lockdown que foi, todo mundo teve que se olhar, teve que se perceber, não teve outro jeito. Então, acho que não é só a empresa familiar, eu acho que é o ser humano. O ser humano precisa do outro para se perceber. E o importante é as pessoas também, assim, uma coisa que foi muito legal, por exemplo, nesse curso que a gente fez, que foi onde até a gente conheceu a Adriana lá na Dom Cabral, que a gente estava com várias famílias lá, famílias que já estavam na quarta, quinta geração e tinham os mesmos problemas que nós. Aí a gente falou, cara, a gente não está sozinho nesse mundo. Isso, você sabe que acontece com todo mundo. Você sabe uma vez eu fui a um congresso de empresas familiares em Chicago, né? Foi a primeira, uma entidade que eu vou todo ano. E a primeira vez que eu fui, eu conheci um consultor veterano, né? Tinha idade para ser meu pai. E ele tinha uma cartela, era tipo um bingo. Então ele falou bingo das disfuncionalidades de empresas familiares. Aí ele me deu a cartela, ele olhou a minha e falou assim: impressive, você tem quase todas, né? Então, e aí ele me falou, tudo se repete. Ele falou, eu viajo o mundo, são questões que se repetem, né? Então, eu acho que isso reforça a necessidade de ajuda, né? Porque a gente, às vezes, está numa situação que a gente acha... E aí não é só a empresa familiar, né? Como a Adriana diz, casamento, saúde, frustrações, né? Quer dizer, você, às vezes... A vida. Você acha que está numa situação que ninguém nunca viveu e aquilo lá, nossa, já, né? Para um especialista é rotina, né? E aí vai de como que a gente quer viver. Acho que vai assim, uma empresa familiar, é isso. Queremos passar... como é que a gente quer passar por essa história da empresa familiar? E como indivíduo, como é que a gente quer passar pela vida? Aprender vai, só que pode ser de uma maneira mais lenta, com mais dor, ou pode ser de uma maneira mais rápida e com mais sucesso no sentido de evolução. É uma opção de vida. Então, assim, aprender aqui, acho que todo mundo vai. Aos trancos e barrancos, né, alguns, mas aí você fala, e aí, como é que eu quero, né? Quero chegar aonde? Andar, a gente vai andar, então é uma opção, né? E é uma opção, como é que a gente quer fazer, quer lidar com esse processo. Então, ter ajuda, que é isso, dor, vou ao médico, tento ver se morro com o que eu tenho, faço um exame ou não, é sempre isso, né? Vou contar com a ajuda de outro para poder tentar ver o que eu tenho e para poder acelerar esse processo de cura, de saúde, ou vou ficar sozinho? Então, acho que tudo que a gente fala aqui, que é ligado à empresa familiar, é ligado à família, é ligado a
a relacionamento, a relação eu com o outro, eu com a família, eu com o mundo, né? Eu comigo mesmo. E aí, acho que todos nós três aqui optamos por isso. Né? Hoje a gente está aqui para falar dos caçulas, mas assim, nas empresas que eu presto consultoria e das famílias que eu conheço dos meus amigos que são empresários, sempre tem aquele irmão que está lá encostado na empresa porque nunca fez nada da vida, esse também se não trabalhar lá, não vai conseguir ganhar dinheiro, não sei o quê. Sempre tem a questão do irmão mais velho ou da irmã mais velha, que teve mais responsabilidade, que acabou tendo que cuidar dos irmãos mais novos, porque os pais trabalhavam muito, então ele carrega essa carga também. Aí tem o caçula, né, mimado, revoltado, né, aquele que é problemático. Então, assim, essas figuras são presentes demais, né? Tem o irmão ou o tio que se acha o dono da razão, que tem a verdade absoluta e que ninguém pode ir contra ele, porque só ele está correto. Então, sempre tem esses personagens. Você conseguiu identificar alguns desses na sua família aí, Gustavo? Vários. Marina. Então, todos têm, né? Todo mundo tem essas pessoas, essas personalidades, né, que têm uma função dentro da família. Mas, por exemplo, na minha trajetória, eu só realmente comecei a enxergar qual que era o meu rótulo, aonde eu estava, qual era a minha representatividade dentro da minha família, o que eu podia fazer para continuar ou mudar, e o que seria bom ou ruim, a hora que eu comecei a fazer terapia. Perfeito. E que eu comecei a fazer cursos para desenvolvimento de inteligência emocional, PNL, porque a partir do momento que você faz um curso para você entender e conhecer mais, você também começa a olhar e falar, ó o que eu tenho, entendeu? Tipo assim, e aí você começa a colocar. Então, assim, eu acho de todos os personagens que a gente tem dentro de uma família, as personalidades que a gente tem dentro de uma família, o mais complicado é a gente conseguir convencer aquele que acha que tem a verdade absoluta, porque ele também acha que ele nunca vai precisar de terapia, né? Mas, assim, o importante é que as pessoas entendam que é muito valioso você procurar se conhecer melhor, para você entender qual é o seu papel e, ao mesmo tempo, entender também qual é o seu rótulo, porque nem sempre o seu rótulo é o seu papel. Perfeito. Né? E isso é super importante, assim. Uma coisa que eu falo até em aula, assim, com relação ao outro, acende uma vela e reza para ele não piorar. Se ele não piorar, tá ótimo. Agora, o que você tem... Não, mas é verdade. Agora você pode se trabalhar. É a única coisa que a gente tem, a única potência que a gente tem é com a gente. O outro torce para não piorar. Né? Reze para. Agora, a hora que você se trabalha, a hora que você investe em você, aí você muda a relação. Aí o outro muda. Então, assim, quer mudar o mundo, quer mudar a empresa, quer mudar o pai, quer mudar o marido ou o irmão, começa com você. Acenda a vela para o outro não piorar e comece a se trabalhar. Aí a coisa muda, né? Fala, Gustavo. Eu queria fazer um link aqui dessa última fala da Marina com aquela sua reflexão muito louca, não sei, achei muito interessante do mundo sem espelhos, né? Eu lembrei do Retrato de Dorian Gray, né? Aquele livro fantástico do Oscar Wilde lá, que o cara tem um retrato dele lindo, né? Que não envelhece. Ele vai envelhecendo, mas o retrato dele não envelhece, né? Juntando com o que a Marina falou, será que ela falou das pessoas que se acham donas da verdade? Estamos falando dos fundadores, dos patriarcas, né? Ou fundadoras. Você acha, Adriana, que os fundadores são mais resistentes ao espelho? Acho que sim, pode ser que sim. Acho que sim. Eles têm uma coisa... O fundador tradicional, sim. Primeiro que é uma coisa... Ele é perfeito, ele não tem problema. É o Dorian Gray. É o Dorian Gray do livro, né? Então, eles são. Agora, a gente vê... Agora, tem alguns que... E acho que talvez tenha uma coisa, Gustavo, eles não tiveram muito tempo também. A coisa do construir demandou tanto tempo que, assim, eles não desenvolveram essa musculatura. Enquanto os outros já têm mais tempo. Assim, vejo vários, que até tem um que é uma graça, que tem... Acho que hoje está com 72, 73, e eu vejo que assim, ele só não foi estimulado, porque quando ele consegue agora se perceber, ele está se analisando,
Agora, ele não teve isso. Os filhos agora têm uma coach, um terapeuta, teve um consultor aos 35, 40. Então, assim, é uma situação privilegiada. Muitos fundadores não tiveram recurso para isso. Recurso E eu interno, acho que também, se eles não tivessem se impostos, assim, tipo, se eles não se ouvissem como, assim, fortes, eles não teriam conquistado, talvez, também. Teriam Né? feito o que Eles eles contaram fizeram. com eles. É. E eles contaram só com essa parte da potência. Então é isso, foi uma musculatura que foi super trabalhada, né? Agora, Marina, e aquela frase famosa que a gente ouve muito, né, nessas relações? Eu fiz tudo isso para vocês. Você já ouviu essa frase ou não? Como é que você vê essa frase? Olha, o meu pai não, minha mãe já falou muito isso, mas o meu pai não fala tanto, assim. Por isso que eu gosto dele. Ele terceiriza, Adriana, é isso? Não, ele sabe que não é verdade. Ele não precisa desse artifício. De vez em quando ele fala para tentar tocar nosso coração, mas a gente vê que não é assim o que ele realmente pensa. É uma super desculpa. Na verdade, eu acho que o fundador que tem essa fala foi tão cobrado pela esposa, ele tinha que dar uma desculpa. Deu tanto que ele acabou se convencendo. Porque desculpa. Não, estou fazendo isso em prol da família. Mas não é verdade. Porque se fosse verdade, a hora que a família fala assim, então vamos vender ou vamos fazer, ele ia estar tranquilo. Não foi para a família? Então a família que decida. Então é mentira. E você pega um fundador nessa hora. Fala, então assim, tá na mão dele, ele pode fazer o que ele quiser. Não, não é assim. Então não foi para ele, querido, foi para você. Mas é desculpa para a sociedade, pela ausência. Agora, o que eu gosto do seu Tomás é que ele está nem aí para esse tal de sociedade, então ele não precisa se enganar. A minha mãe fala muito isso. Agora, o meu pai, de vez em quando, e às vezes eu sinto assim, quando ele solta, é muito mais para tentar pegar no nosso coração do que qualquer outra coisa. Porque eu acho que ele fala e ele mesmo está rindo dele mesmo, entendeu? Mas parece que vocês estão vacinadas, né? Vacina está na moda, né? Vocês estão vacinadas já, é isso? A gente aqui, ó, eu olho meu pai e falo, mas aí assim, será que porque eu sou parecida com ele? Acho que não, né? Mas assim, eu olho e falo, olha, e assim, ele até, olha, eu vou falar assim, do que a gente estava em 2009 para agora, ele evoluiu bastante coisa, assim, hoje ele conversa muito mais sobre os negócios, a gente pergunta, ele não se irrita, ele não fica, né, bravo, porque antes ele ficava até meio bravo, era um assunto até meio proibido, assim, sabe? Ele não tinha muita paciência com a gente. Então, hoje ele está muito mais aberto, assim, mas eu olho e falo, assim, evoluiu bastante, mas tem bastante coisa que é repetitiva, assim, né, de atitudes, assim, e é engraçado, Gustavo, que às vezes ele solta umas bombas, assim, pra gente, e ele solta uma risadinha de canto, assim, de boca, sabe? Ele sabe que ele tá botando pimenta naquele negócio, sabe? E ele sabe que ele tá provocando, assim. Aí eu já dou risada, né? Olho pra cá e falo, ai, pai, isso é fogo, né? Depois você fala que eu que dou trabalho, né? Eu que sou dor de cabeça. Então ele sabe, meu pai sabe, ele sabe. Olha, eu vou te falar uma coisa, assim, muito do que ele faz é com consciência, assim. Ele sabe. Quando ele causa um conflito, ele sabe que ele está causando, né? Ele sabe, né, Dri? E isso que você falou da mudança, né? Eu estava lembrando, até a última vez, né, ele nos chamou, né, para fazer o processo. Eu e a Alex, assim, de uma vez que ele falou, não quero isso, imagina, isso aqui é bobagem. Ele falou, olha, quer saber, eu vou usar esse recurso sim. Então, tudo bem que ele fez do jeito dele. Mas é isso. Por que não ser do jeito dele? Tá certo. É do jeito dele. Eu acho que a gente que tem que se flexibilizar e usar o recurso que ele dá. Mas foram conversas, tivemos conversas. Sim, eu acho que até ele contratou para que a gente entendesse que vai ser do jeito dele. Sim. Agora, senhora, tem alguma coisa... vamos deixar claro. Isso é um acordo. Isso é uma clareza. Não está errado. Assim como aquele fundador que fala assim, eu não vou conversar, não vou fazer nada, o dia que eu morrer vocês resolvem, é outro jeito. Estando claro, cada um tem a liberdade de se sujeitar a isso e não reclame, ou de procurar a própria vida e não reclame, certo? Então, e é legítimo, né, Gustavo? Gente, eles sempre são claros, ou na fala ou no comportamento.
Porque tem uns que falam, não, porque vamos chamar, mas assim, eles não fazem nada. Então, olhem para o comportamento, gente, não olha para a fala. O comportamento é sempre claro. Se você olha para o comportamento, você vai saber o que o outro está pensando. Qual que é a clareza? Às vezes eu ficava tão irritada nas reuniões que eu olhava, a hora que meu pai começava a falar, eu não estou acreditando que ele me fez vir até aqui para fazer uma reunião de 4 horas, para fazer igual o que ele vem fazendo todos esses anos. Aí eu pegava minhas coisas e Gustavo ia embora. Eu falava, não vou ficar. Minhas irmãs, não, fica aí, Nina, vamos conversar. Não vou perder, eu tenho mais o que fazer. Eu pegava minhas coisas e ia embora. Eu falava assim, os primeiros 2 minutos que ele começava a falar, eu falava, não estou acreditando. Né, Dri? Mas era uma informação. Pelo menos ele não falou o que fez para vocês, né? Tem essa vantagem, né? Não. Agora é isso, gente. Se não, a gente só... o herdeiro só é enganado se quer. Porque assim, olha para o outro. Olha, você vai saber se ele fez ou não. Assim, é tão óbvio. Claro não sei não, Adriana. Eu acho que ele precisa de ajuda. Eu acho que ele precisa de... Porque lembra da definição de ponto de vista, né? Ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Eu acho que ele acaba sendo enganado porque ele sempre viveu naquela realidade, né? Sim. Então eu acho que ele precisa de um empurrãozinho para enxergar o óbvio, que para ele não é óbvio, né? Não, e aí eu falo assim, olha o comportamento. Se você prestar atenção no comportamento, você não se engana. Agora, se for na fala, você se engana, mas no comportamento não. Então é uma forma, né? A leitura é outra. Aí você não se engana. Agora, Adri, você que conhece bastante família, trabalha com bastante família, o que você acha dos caçulas? Olha, aí que tá, cada um... Travou. O caçula, ou ele vira uma pessoa transparente, ou ele vira um rebelde. Transparente, o que quer dizer é que ninguém vê. Ninguém vê, nem ele mesmo. Por quê? Porque já ninguém olha mesmo, fica um transparente, não tem mais, a família não tem mais espaço para ele, os pais não têm mais espaço para ele, ou ele acha o seu próprio caminho. Né? Então, eu acho que é isso, não tem muita saída, não tem meio termo. Interessante, eu estava lendo mais uma matéria sobre o príncipe Harry, né, que é um caçula que virou rebelde, né? Quer dizer, tinha um papel para ele, que era ser lá um nada, né? Porque o segundo lugar ali dele, ele é o milésimo na linha, até o cachorro do irmão dele está na frente da linha sucessória, né? E ele virou um rebelde, né? Casou lá com aquela mulher, foi para os Estados Unidos, meteu a boca na família. Quer dizer, mais ou menos isso. Ou ele vira um capachão lá, sim, ou ele vai procurar o caminho dele. Ou ele vai procurar o caminho dele. Aí vai muito, aí que tá, né? Vai depender muito do próprio indivíduo. A gente tem que ver isso. O indivíduo, ele vem com características, né? Então tem essa coisa do entorno, da família, do estereótipo, dos rótulos, mas ele vem com já características. Aí é uma combinação disso, né? Por isso que a gente mas o rebelde é exatamente o quê, Dri? O rebelde é aquele que acha, para mim, é aquele que acha a sua história. Tá. Na porque verdade, tem o rebelde, geralmente o rebelde é visto como ruim, né? Sim, mas é aí que eu falo, mas esse não é o meu olhar. Né? Falo, o rebelde é o problemático. Não, não é o problemático. O rebelde é aquele que vai encontrar o seu caminho. Então, depende de quem é que está olhando. Para a família, ele pode dar um grande problema, pode ser um grande problema. Mas não. Eu acabei de achar que eu estava procurando aqui no celular uma frase que a minha irmã me mandou. Ela falou assim, as chamadas, né? Não gosto muito desse termo, mas ovelhas negras da família são, na verdade, caçadores natos de caminhos de libertação para a árvore genealógica. É isso. E são eles os sucessores. Porque são eles que acabam fazendo uma outra história. Então, na verdade, né, sempre se tem o sucessor como o mais velho, mas geralmente o sucessor não é o mais velho. É aquele que dá continuidade a algo feito, mas não tem a marca dele, o sucessor não tem a marca. Né? O caçula pode ter a marca, né? O rebelde tem a marca. Para mim, ele é o grande sucessor. Então, você acha a gente mimado? Hã? Você acha a gente mimado?
Depende do que é mimado. É aquele que faz do jeito que quer? É. É isso, mas não é, para mim não é pejorativo. É aquele que faz do jeito que quer, assim que eu quero, pronto, vai, batalha. Mas é isso. Se achar ótimo, se não achar, dá um jeito de ser diferente. Então, é que incomoda, né? Eu acho que quando tem a coisa, falar ele é mimado, tem um incômodo daquele que não conseguiu ser mimado, que não conseguiu se dar esse direito. Porque é um direito que se dá de ser mimado. Uhum. É uma competência. Tem punch, tem Uhum. combatividade, tem personalidade. E isso É de incomoda. fazer como você quer que fazer e pronto, né? Até Marina, eles você falam. Você está com o Google mais fácil aí que eu. Qual que é a definição de mimado no dicionário? Vamos olhar. Peraí. A gente tirou uma filosofada aí dessa história. É. Mas, assim, é aquele que se dá o direito, né? Então, isso tem que ter força para isso. Então, eu acho que isso provoca muita inveja. E por Que isso... se mimou, ou quem tem excesso de mimo e foi tratado com excesso de condescendência. Deixa eu ver se eu acho algum outro aqui. Quer dizer, é um dodói, né? É alguém que recebeu mais cuidado, que não é propriamente o que eu vejo de um caçula, né? Eu lembro, por exemplo, até mesmo quando você era, minha mãe conta, né? Quando eu era criança, assim, eu sou terceiro filho, né? Ah, tá chorando, deixa chorar, usa os cadernos usados dos irmãos, então é engraçado, essa definição que você traz, ela não bate muito com o estereótipo do caçula, né? O mimo, aquele que teve tudo. É mimo, que teve tudo. Mas aí eu vou te perguntar uma coisa, porque eu também, né, usava só o resto das roupas, e eu não é nem a terceira, né, eu sou a quinta, né, Nossa, a roupa chegava até com furo já. Furado, mas, aí assim, e era aquele negócio, deixa, já tá bom, já tá na quinta, né, do tipo, assim, engasgou, dá uns tapas nas costas, tá tudo resolvido. Mas aí, será que nós somos mimados ou nós batemos o pé e conquistamos, né? Bateram o pé e conquistaram. Porque, por exemplo, quando eu saía, por exemplo, minhas irmãs, assim, acho que foram viajar com as amigas dela a primeira vez, elas já eram bem mais velhas. Eu fui com 12 anos de idade. Falei, eu vou. Né? E eu lembro que era muito engraçado. Eu chegava para minha mãe e falava, mãe, posso fazer tal coisa? Ah, fala com seu pai. Chegava pro meu pai, pai, posso fazer tal coisa? Ah, fala com a sua mãe. Bom, falei com os dois, ninguém decidiu, né? Então eu vou. Mimada, tá vendo? Olha a mimada aí. Olha a mimada. Falei com os dois, ninguém decidiu nada, então eu vou e pronto, acabou, entendeu? Eu vou fazer. Que assim, é aquela que tem a coragem. Aquela que tem a coragem fala, então eu vou, né? Eu me mimo, não é o outro. O mimado que tem assim, é mimado por quem? Por mim mesmo ou pelo outro? Uhum. É aquele que fala, eu só quero aquilo que é bom. E, tem uma expressão muito, tem gente que tem a síndrome do prazer ou a síndrome do esforço. Não, eu só posso ter uma coisa se eu me esforço muito. Ou eu tenho direito a ter tudo que é bom, por que não? Então, é aquele que se mima, né? Mas, assim, que se mima porque fala, eu mereço, eu tenho coragem. Tem esse ser mimado, ele pode ser usado de diferentes maneiras. E ser mimado por quem? Né? Agora, que muitas vezes ele é usado de uma maneira pejorativa porque provoca inveja, isso sim. Então, quer dizer, um sucessor, sendo caçula ou não, que buscou uma história diferente do roteiro pronto, ele se mimou, certo? Pode ser que sim. Ele se deu esse direito. Ele se deu esse direito, e teve coragem, né? Mimo, sim. Ele se permitiu. Esse mimo pode ser visto desse jeito. Ele se permitiu ter a melhor versão, ter o melhor. Por que não? E abdicar de algumas regras e imposições que às vezes a família coloca, a dinâmica da família, para ele poder ser ele mesmo. Sim. Né? Então, assim, por que eu tenho que seguir a mesma trilha do que o meu pai, a minha mãe, minhas irmãs, não sei o quê, se naquilo eu não vou ser feliz? Sim. Eu não me enxergo naquilo. Isso eu não me enxergo, né? Então, assim, se eu não me enxergo naquilo, eu não vou seguir aquilo, assim. Então, eu acho que é isso. Assim, mas isso a gente só consegue, Gustavo, a hora que a gente começa a ter o autoconhecimento. Exatamente. Perfeito. E, Marina, muitos falam assim, às vezes o herdeiro, por não querer abrir mão daquilo que a família faz,
ele não vai em busca do que ele quer. Agora, gente, o que ele abre mão é tão menos, é tão menor do que o que ele ganha quando ele vai atrás do que ele quer. É muito pouco. Então, a senhora que fala, é porque ele não quis abrir, assim, é muito pouco, né? O que você conquista na tua história tem muito mais valor do que aqueles mimos. A gente até pode colocar mimos, né? Aqueles privilégios que, na verdade, não são privilégios, são amarras, são correntes. E geralmente ligados ao materialismo, né? Numa Com vida que certeza. a vida, nossa vida aqui tem 15 minutos, né? Passagem na Terra, né? E você fica trocando sua felicidade por um upgrade aí de alguma coisa, né? Quer dizer, de fato, acho que você tem toda a razão. Então, não, e eu acho que assim, isso é muito difícil para as pessoas tomarem essa decisão, né? Do tipo, de olhar, não se enxergar, assim, porque eu não sei, acho que não sei se é porque, assim, uma vez, uma das coisas que eu acho que foi muito interessante desse nosso processo foi a gente entender que a gente vai ser sempre membro de uma família empresária. A gente querendo ou não, tendo amor ou não pela empresa, a gente vai ser membro de uma família empresária. Isso é uma coisa que, independente do caminho que você siga, se você vai ser um executivo, um alto executivo de uma multinacional, se você vai abrir seu próprio negócio, se você vai fazer um sabático e nunca mais vai voltar, você vai ser sempre membro de uma família empresária. E aí eu acho que essa questão faz com que as pessoas se sintam... porque é muito forte, né? Afinal de contas, assim, para os nossos pais terem fundado a empresa, nossos avós terem fundado uma empresa e terem tido sucesso, a personalidade é muito forte. A imposição é muito forte de tudo aquilo que eles acreditam. Né? E aí eu acho assim, é muito difícil da pessoa conseguir olhar e falar assim, não me encaixo nisso, não quero, né? Até o contrário, eu tenho algumas famílias que eu já conheci, empresárias até, que tem muitas mulheres, por exemplo, e que todas elas são as formadoras de opinião, são as que trabalham, as que tocam o negócio, e tem uma lá que quer ser mãe e dona de casa, e ela não consegue chegar e falar, não quero fazer parte disso, quero ser mãe e dona de casa. Então, é muito difícil a pessoa que não se identifica com aquela dinâmica, com aquela cultura, chegar e falar assim, não quero isso para mim. Só que a pessoa também só consegue isso na hora que ela está forte o suficiente, confiante, se conhecendo, para virar assim, não quero. Eu não vou deixar de ser membro desta família empresária, porém eu não quero este caminho, eu quero outro caminho. E é isso, eu posso deixar de ser herdeira. Eu tenho um caso onde uma menina brigou muito e ela doou a parte dela. Ela falou, não concordo com esse negócio, eu quero ser família, mas eu não quero ser herdeira do negócio. Porque tem essa confusão muito grande, né? Então, agora, assim, herdeira você pode abrir mão. Mas, assim, por um tempo você pode falar, não, isso aqui eu não quero, dou, vendo, faço o que for. Né? E a grande questão foi o teu filho, gente, ele não vai, porque tem uma confusão, se não é herdeiro, não é da família. Foi muito difícil aquela família entender que, gente, ela é da família, o filho dela sempre vai ser neto, mas ele não vai ser herdeiro do negócio. Aí parece que o peso era muito mais importante ser herdeiro do que neto, ser herdeiro do que primo. Foi muito interessante, mas é isso, foi uma briga enorme. Então, o pai fala, não, mas ela não pode. Claro que pode, você não deu? Sim. Não está no nome dela? Se ela quiser, ela fala, não quero. Ela tem, legalmente, ela tem esse direito de falar, eu não quero, eu dou, eu vendo, eu faço o que eu quiser, né? E aí a pessoa que, na verdade, tem o laço familiar mais forte, né? Quer dizer, ela está abrindo mão dos interesses econômicos, né? Quer dizer, qualquer ela fica só porque é família. Sim. Né? Ela tá pela família, não pelo negócio. É a única que provou isso. Agora, deixa eu voltar à última fala da Marina para resgatar o conceito de mimado, né? Então, quer dizer, é um conjunto de pessoas que trabalham duro e uma quer ser mãe e não quer trabalhar, certo? Ela está se dando esse direito, aos olhos de quem está lá ralando, é ser mimado, mas é uma escolha pessoal dela, ela tem esse direito, né? Então, aí eu acho que é o caso de que é interessante essa definição que vocês trouxeram. Ela é mimada, sim, por ela. Ela decidiu se mimar, né? E os outros enxergam isso de maneira pejorativa, né? Sim, porque provoca, porque tem que ter muita coragem. E muitas pessoas talvez tivessem tido essa vontade, esse desejo, e não tiveram coragem. Ao invés de eu usar isso como espelho e falar, puta, eu não tenho coragem, eu falo, tá errado.
porque incomoda, né? Tem uma coisa, acho que algumas frases foram importantes aqui. A coisa assim, o processo nunca está terminado, a gente não acaba processo nenhum. Tem a questão dos espelhos, da ajuda, né? Sim. Qualquer posição, em qualquer contexto, se a gente opta por acelerar o processo e ter sucesso, e aí tem que ver o que é ter sucesso, precisa de ajuda. E aí pode ampliar isso da questão da empresa familiar para uma questão da relação sua com o mundo, né? Porque que você não é prisioneiro, né? Não é porque você é o caçula problemático mimado ou o mais velho que tem que herdar a empresa, que tem que tocar a empresa. Você não está aprisionado naquilo. Depende de você olhar e se identificar. Se para você aquilo faz sentido de continuar lá esse legado e de abdicar de certas coisas em detrimento de ganhar outras, como qualquer escolha que a gente faça na vida, mas que você se identifique com aquilo, continue lá e faça parte do processo. Porém, caso contrário, e assim, eu acho que o que é mais importante quando a gente é membro de uma empresa familiar é a gente olhar para toda a situação em que a gente está com um olhar sincero, né? Doa quem doer, até nós mesmos, a gente às vezes olhar e falar, vou ter que me desconstruir inteiro e reconstruir tudo de novo, mas faz parte do processo da felicidade, assim, e te faz ser muito mais leve. Então, acho que assim, o que é mais importante é a lealdade com a sinceridade, com a verdade consigo mesmo. Né? Então, assim, não é porque colocaram para você que você é o caçula problemático ou mimado, ou que você é o mais velho que tem que tocar a empresa, que isso realmente tem que acontecer. E depois, lá na frente, no futuro, se você se sentir amargurado, não jogue essa responsabilidade nos outros. Você não tem o direito nem de chegar para o seu irmão e falar assim, olha, eu só estou aqui até hoje me sacrificando por conta da nossa família. Não. Assuma para você com sinceridade o que você quer, o que você deixa de querer, né? E depois assuma as consequências positivas e negativas disso. Eu acho que isso é muito importante as pessoas entenderem, e é o que eu tento me questionar todos os dias, sabe, Gustavo? Super obrigada, querida, e assim, acho que iniciamos com chave de ouro aqui essa nova formatação, né, formatação entrevista, estamos ampliando aqui as conversas, né, essa formatação de entrevista, legal, mas assim... Começamos com uma personalidade papo reto mesmo, vamos direto ao ponto, né? Ótimo. Muito bom. Muito obrigado, Adriana e Marina, né? Foi de fato uma convidada papo retíssimo, né? Vamos fazer outros encontros e trazer mais uns malucos aí, né, Adriana, para colaborar com esse... Com certeza. Esses temas tão desafiadores e apaixonantes que a gente lida. Aguarde os próximos capítulos, né, Gustavo? É isso? Aguarde os próximos capítulos, é isso aí. Ótimo. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Adriana. Obrigadão. Gente, beijo a todos.